Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu gostaria de ler dos versos 11 até o 17, mas nós vamos focalizar no versículo 14. Nós vamos ler então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 11 até 17. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Pois se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus irmãos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo testemunho do apóstolo Paulo. E nós queremos, ó Deus, suplicar que esta experiência, Senhor, que ele demonstrou, de conhecer a Cristo e dedicar a sua vida ao Senhor, também venha nos inspirar, venha nos motivar, nos encorajar, Senhor, a viver no centro da Tua vontade. Eu quero orar, Senhor, por cada um dos Teus filhos e filhas nesta noite. Tu conheces cada coração. E a minha oração, ó Deus, é que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre a vida de cada um, Senhor, para abençoar, fortalecer, dirigir dentro da Tua vontade. Ó Senhor, vem nos conduzir nesta noite. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco a respeito desta experiência do apóstolo Paulo. Esse é um dos textos assim que eu tenho guardado no meu coração através dos anos. E uma coisa que nos chama a atenção na experiência do apóstolo Paulo é o que levou ele a tanta renúncia, tanto sacrifício, tanto sofrimento durante tanto tempo. E alguém poderia dizer, e algumas pessoas diziam isso, é que ele está louco. Não é interessante que algumas pessoas, quando observaram o comportamento dele, a forma como ele se dedicou à pregação do evangelho, à obra missionária, através de todo o mundo mediterrâneo, ele se dedicou de tal forma que muitas vezes se expôs aos perigos de ladrões, aos perigos da voragem do mar, ele sofreu naufrágios, ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele foi perseguido, e em todos os momentos ele permaneceu firme até o final, quando ele foi martirizado em Roma. Então, algumas pessoas, quando olhavam para a vida do apóstolo Paulo, tentavam entender o que motiva ele a fazer isso. Quer dizer, uma pessoa extremamente bem preparada, ele tinha tudo do melhor da cultura gentílica e da cultura judaica. Se ele pudesse, poderia ser um professor, um educador, um líder, alguma coisa assim. Mas o que levou ele a esse nível de renúncia e de sacrifício pela obra de Deus? E o apóstolo Paulo, ele explica aqui nesta carta, eu até gostaria de incentivar vocês depois a ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, de ponta a ponta, para vocês perceberem qual era a percepção que ele tinha em relação à vontade da vida dele, a vida de Deus para a vida dele. Não é? E aqui, uma coisa que também nos chama a atenção, é que ele tinha algo muito claro, não é? Sobre a sua filosofia de vida. Não é? E eu até queria perguntar para você, qual é a sua filosofia de vida? O apóstolo Paulo disse, para mim o viver é... Isso me faz lembrar que antigamente havia uns quadrinhos nos jornais chamados Amar é... Não, vocês não são dessa época, mas havia uma época que tinha esses quadrinhos, e então, quando a gente pensa sobre isso, eu também me pergunto assim, viver é o quê?
não é? Por exemplo, uma vez eu estava conversando com algumas pessoas e eu fiz essa pergunta, né? Para você, o que é viver? Não é? E essa pessoa disse, viver é estar deitado numa rede na beira da praia, tomando uma água de coco, não é? E eu estava dizendo assim, olha, eu acho que essa não é uma boa filosofia de vida, não é? Isso é muito parecido com a filosofia brasileira, que diz deitado eternamente em berço esplêndido, não é? Eu fico imaginando quando é que vai se levantar, não é? Por enquanto está deitado em berço esplêndido. E o fato é que nem sempre a gente para pensar em como nós estamos vivendo. Mas como já disse um pensador no passado, uma vida não pensada não é digna de ser vivida. Se você simplesmente é levado pela vida e você não reflete naquilo que você está vivendo, quando você chegar no final, você vai olhar para trás e você vai ficar olhando com uma imensa frustração. E você vai dizer, o que eu fiz com a minha vida? Como é que eu cheguei a esse ponto? Eu olho para trás e eu não consigo ver algo de significativo. Interessante. Pastor Ricardo, que estava ministrando aqui, ele falou sobre essa questão da meia-idade, não é? Quantos de vocês aqui estão na meia-idade? Não levanta a mão. Mas eu estava pensando assim que, sinceramente, eu tenho 52 anos, estou chegando perto dos 53, e eu me lembro da minha avó, quando ela tinha 53 anos. E quando eu era um menino de 10 anos, eu dizia, puxa, minha avó é tão velha. Eu vou fazer 53 daqui a pouco, eu estava pensando assim, quantas pessoas olham para mim e dizem, lá vai o idoso, de cabelos brancos, de uma barriguinha, está precisando de dieta. O que é que nós estamos fazendo com a única vida que Deus nos deu? Não é? E o fato é que muitos que chegam, eu queria dizer para vocês jovens, muitas vezes os jovens estão dizendo, tem tempo, não é? Depois que a gente chega a esse momento, passa dos 50, aí você fica pensando assim, eu acho que já não tem muito tempo. E você faz um levantamento da vida e você diz assim, o que é que eu vou fazer com o resto da vida que Deus me deu? O fato é que não tem como você recuperar, não é? Quantos de vocês gostariam de entrar na máquina do tempo? Hein? E voltar para o passado, ou virar o relógio. Eu estava lembrando, quem se lembra de um filme? Hoje é Noite da Nostalgia, né? Mas quem se lembra do filme de Superman, aquele dos primeiros, não é? Que a Lois Lane, que Superman amava, ela faleceu e foi sepultada e tudo mais, e Superman estava com uma raiva tão grande, e ele voou de uma forma tão rápida que ele fez com que o mundo girasse ao contrário, e tudo se desfez e tudo mais. Eu acho interessante aquela ideia, né? Porque é como se cada um de nós também quisesse fazer isso. Eu quero dar a volta ao contrário, né? Para ver se o mundo volta, para eu fazer as melhores escolhas, para eu tomar as melhores decisões, mas isso simplesmente não é possível. Então, nós precisamos lidar com as decisões que nós tomamos até agora, e nós também precisamos olhar para frente. Qual é a nossa filosofia de vida? O que nós vamos fazer com o tempo que nos resta? E eu estava pensando, né, que eu acho que eu tenho aí uns 20 anos, um pouquinho mais de vida produtiva, se Deus quiser. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu não quero olhar para trás como aqueles velhinhos ranzinzas, né, que ficam reclamando de tudo e que olham com tanta frustração e decepção para a vida. Eu quero olhar para trás, depois de tudo, e dizer como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e guardei a fé. Esses dias, Deus fez algo tão especial para mim. Sabe quando Deus, às vezes, na sua providência, faz algo que talvez você precise, não é? Esses dias, numa sequência de dias, diversas pessoas, eu andei por alguns lugares por aí, elas vieram compartilhando comigo, dizendo, pastor, eu estou muito grato a Deus por sua vida. Eu disse, por quê? Não, é porque você foi professor do meu pai. Né? Meu pai falava das suas aulas. Aí eu pensando, poxa, eu acho que eu estou velho, né? Porque a pessoa estava falando, meu pai foi seu aluno, não é? E ele mostrou, falou, é mesmo, ele foi meu aluno. E outra pessoa também disse, pastor, aquela mensagem, nunca mais me esqueci. E quando a gente ouve uma coisa desse tipo, diz, puxa, vale a pena, não é? Nem tudo está perdido. Às vezes há pessoas que absorvem e aplicam aquela verdade à sua vida, aos seus corações. Mas quando a gente olha para trás, nós vemos quantas coisas nós podíamos ter feito. Como nós podíamos ter feito melhores escolhas. Como nós podíamos ter administrado melhor o nosso tempo. Como nós poderíamos ter priorizado aquilo que realmente é importante. Mas nem sempre nós conseguimos fazer isso. E nós encontramos aqui, nas palavras do apóstolo Paulo, eu creio que uma verdade absoluta. Eu digo uma verdade absoluta é
que se nós transformarmos Cristo no sentido da nossa vida, nós vamos viver de forma significativa. Porque Ele mesmo disse, para mim o viver é Cristo. E aqui está a grande questão, gente. Se você disser, para mim o viver é conquistar objetivos acadêmicos ou profissionais, ou fazer aquela viagem dos sonhos, ou construir aquela casa, ou comprar as coisas e tudo mais, o que eu posso dizer para você é que todos esses objetivos são legítimos, mas nenhum deles tem o poder de produzir satisfação permanente em nossas vidas. Sempre vai ficar um vazio, sempre vai ficar faltando alguma coisa. É por isso que parece que as pessoas sempre estão correndo atrás de mais, porque precisa de algo mais. Mas o apóstolo Paulo disse, para mim, o viver é Cristo. Essa é uma boa filosofia de vida. Sabe por quê? Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer dizer, se você está em comunhão com Cristo, se você conhece Ele, se você é uma nova criatura, se você está em Cristo, então você encontra nele a fonte para a verdadeira felicidade. E é lógico que nós estamos aqui partindo desse pressuposto de que de fato Ele morreu na cruz, de fato Ele ressuscitou ao terceiro dia, de fato Ele está vivo e Ele está acessível a nós. E nós podemos ter comunhão com Ele. Os teólogos do passado chamavam isso de, olha, um nome diferente, união mística. Sabe o que é a ideia de união mística? É que você pode experimentar de verdade a presença de Cristo na sua vida. Eu não estou falando somente de lembrar aquilo que Ele fez. Eu não estou falando somente de acreditar nos seus ensinos. Eu estou falando sobre uma experiência pessoal, espiritual, verdadeira da presença de Cristo na sua vida. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Porque Ele é a nossa fonte. E aqui está uma questão, porque hoje em dia algumas pessoas acham que cristianismo é basicamente acreditar em algumas doutrinas e dogmas, envolve isso. Outras pessoas acham que é basicamente um ativismo, uma correria desenfreada. Outros acham que é basicamente ter experiências místicas que fazem você se sentir bem. Mas no final de tudo, a essência da nossa vida é a nossa comunhão com Cristo. É você poder dar testemunho de que você está bebendo das águas vivas do Senhor. Quando o apóstolo Paulo mesmo, ele disse, quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Sabe o que é essa experiência de você beber rios de água viva? Quando eu estava trabalhando no sertão, na época de seminário e tudo mais, eu andava por ali e, gente, eu quero dizer para vocês que não havia água mais gostosa do que aquela água que ficava naqueles vasos, como chama? Potes, não é? E aquele copinho de lata, não é? E, gente, que coisa especial. Depois de você andar 1 ou 2 léguas, entende léguas, né? 6 quilômetros, mais ou menos. Debaixo do sol escaldante, pisando na areia quente, e você toma aquela água, é algo que traz um refrigério, um alívio tão grande. E é isso que Cristo faz com a nossa alma. Sabe, quando nós experimentamos a sua presença, nós descobrimos que há refrigério. É por isso que a Bíblia diz claramente que não é só uma questão de você acreditar no Cristo do passado, mas é uma experiência viva do Senhor Jesus no presente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos. E quando ele diz julgando nós isto, ele diz, vamos pensar bem. Vocês realmente acreditam que Jesus morreu por nós? Isso parece uma coisa tão óbvia. Sim, eu acredito, Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Não, mas é importante nós chegarmos a essa conclusão. Será que nós podemos dizer que Jesus morreu por nós? Porque nós estamos 2000 anos depois do que aconteceu. E tem aquela música antiga que diz assim, quando Jesus estava na cruz, ele pensava em mim e pensava em você. Quer dizer, você acredita nessa verdade? Que você estava na mente de Cristo quando ele estava na cruz há 2000 anos? Entende qual é a pergunta? Irmão Jesus, será que nós estamos na mente de Cristo há 2000 anos?
Sabe, porque quando a gente para para pensar nisso, quando eu paro para pensar assim, o Senhor Jesus, há 2000 anos, ele sabia que um japonês de 24 anos ia sair da sua terra para uma outra terra que falava outra língua, queria conhecer uma mulher, cujo nome era Margarida, que eles iriam se casar, iriam ter 5 filhos, e dentre os 5 filhos, o filho do meio seria chamado de Isao. Agora vocês sabem qual é o meu nome japonês, né? Isao. E que Deus olhou para mim, quando eu ainda nem tinha sido formado no ventre da minha mãe. E quando ele estava na cruz, ele pensava em mim, e ele pensava em você. E sabe, quando eu paro para pensar nisso, eu volto para a cruz. E sabe, eu creio que às vezes é tão importante nós nos colocarmos diante da cruz em um momento de meditação. E lembrarmos que Jesus, pendurado ali na cruz, com seus braços e as suas mãos cravados e a coroa de espinhos sobre a sua cabeça e o sangue descendo sobre as suas costas e a dor e angústia no seu rosto, tudo estava acontecendo ali, não porque ele foi pego pelas malhas da opressão romana ou da hipocrisia religiosa daquela época, tudo estava acontecendo ali, porque lá ele estava voluntariamente se oferecendo como um sacrifício em nosso lugar. Ele estava aceitando receber a ira e o julgamento de Deus, a ira que nós merecíamos. Por isso que o próprio Jesus, antes de morrer, ele disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E é por isso que Jesus conheceu a sua história desde o início. A Bíblia diz que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Como? Quando? Como? Sendo nós ainda pecadores. Sabe, quando ele olhou para nós, ele não nos olhou como pessoas justas, ele nos olhou como pecadores, como pessoas que desobedeceram voluntariamente e deliberadamente a Deus durante a sua vida, mas ele olhou para nós, e ele entregou a sua vida por nós, ele morreu por nós na cruz. E essa é a verdade do Evangelho. Mas eu creio que nós precisamos chegar no momento de poder dizer, não somente ele morreu por nós, mas que nós possamos dizer, ele morreu por mim. O apóstolo Paulo disse, ele me amou e a si mesmo se entregou por quem? Por mim. É pessoal, é individual, é um nome. Ele me amou, ele olhou para mim. Ele teve misericórdia de mim e aceitou a cruz. Ele disse que podia chamar uma legião de anjos, 1000, 10.000 anjos. Ele podia sair dali. Mas ele não quis. Porque ele aceitou morrer em nosso lugar. Eu quero perguntar para você. Isso é real para você? Você pode dizer, ele me amou? Você pode dar testemunho para as pessoas, Jesus morreu por mim? Por causa dos meus pecados, ele olhou para mim, porque eu quero dizer que essa é toda a diferença numa experiência religiosa e uma experiência espiritual. Porque a experiência religiosa, sim, ele é o Salvador do mundo, isso é uma forma de dizer. Outra coisa é você poder dizer, ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque quando você pensa nisso, o seu coração se extravasa de alegria e de gratidão. Na verdade, você fica constrangido. Tem um hino antigo que diz, por que me amou assim? Você sabe por quê? Eu não sei por quê. Mas uma coisa é certa, gente. Sabe, eu estava lendo assistindo uma reportagem. Sabe qual é uma das principais causas de dor e sofrimento no meio das pessoas? Quem sabe dizer? Qual é a principal causa? Gente, não é falta de dinheiro, às vezes nem é mesmo falta de saúde. Sabe a principal causa? Rejeição. Sabe? Quantos de vocês se lembram na escola quando alguém fez uma brincadeira com você? Comigo fizeram muitas. O japonês cara chata era uma delas. Sabe assim, quando você olha para isso, diz, uma das coisas que traz a dor no coração é, por que eu não sou aceito? Por que eu não sou valorizado como ser humano?
Sabe o que a cruz nos diz? É que nós somos aceitos por Deus, que nós somos recebidos na sua presença, e apesar de Deus ter olhado para nós e nos visto como pecadores, Ele nos recebeu, Ele nos acolheu, Ele nos adotou, e Ele nos deu a vida eterna, e Ele nos deu o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, aí está a cura, aí está o caminho da restauração interior, é quando nós realmente cremos que nós somos aceitos no amado. Jesus é o Filho amado de Deus, e se nós estamos em Cristo, nós também somos aceitos pelo Senhor. E sabe, quando nós pensamos nisso, tudo mais ganha a sua devida dimensão. Todas as coisas ficam pequenas, porque nós sabemos que Deus nos amou. Porque Jesus nos amou. E Ele se entregou voluntariamente em nosso lugar. Um morreu por todos. Agora a segunda conclusão. Eu não sei se vocês vão gostar disso. Veja a conclusão da lógica de Paulo. Assim, um morreu por todos. Logo, essa palavra logo é a linguagem da filosofia, da lógica, do silogismo. Um morreu por todos. Logo, o que é que o texto diz? Todos morreram. Você está morto? Aqui ele está dizendo, todos morreram. Como assim? Agora veja bem o que ele está dizendo. É que pelo fato de ter Cristo pago o preço do nosso resgate, Ele nos comprou. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos pertencer a Ele. E há um sentido então de que a vida que nós vivemos até então, ela não existe mais. Porque a nossa nova vida agora é com Cristo. Portanto, aquela vida é morte. Aquilo que aconteceu no passado, ficou no passado. E essa é a ideia que quando nos unimos com Cristo, nós somos sepultados com Ele e somos ressuscitados com Ele. Sabe o que é o novo nascimento? É quando você é sepultado pela fé e você nasce por uma nova vida. O apóstolo Paulo diz, todos os que estão em Cristo morreram. A sua vida não é mais sua. E é por isso que, aqui está uma coisa tão importante, gente. Porque uma das coisas mais tristes que pode acontecer é você tentar viver essa vida que você já morreu. Esse português, não sei, mais ou menos isso. Mas sabe o que é você tentar viver aquilo que já não é mais seu? Que já não é mais a realidade, se você nasceu de novo? É por isso que há algumas pessoas que quando recebem a Jesus, de vez em quando ainda dão uma olhada para trás lá para o Egito. Entende? Mas eu vou dizer uma coisa para você, se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, e se você tentar olhar para o Egito, você vai descobrir que lá não existe felicidade. Eu já conversei com pessoas que disseram assim, Deus, eu estou cansado, eu vou lá me divertir, vou para o São João, outra coisa mais, e a pessoa foi para lá, e ela disse, isso daqui não é o meu lugar. Porque se você está em Cristo, é uma nova criatura, aquilo não traz mais satisfação, alegria, porque você morreu. Você foi sepultado com Cristo. Por isso que o próprio Senhor Jesus diz, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, salva-la. Você quer dar sentido para a sua vida? Então morra. Para você mesmo. E viva para Cristo. E aí está, gente, parece uma loucura, não é? Mas sabe quando você vai encontrar verdadeira alegria e felicidade? Quando você tiver certeza que você está vivendo para Cristo. Aqui ele diz, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Gente, aqui está o grande desafio. Daqui a pouco, a gente já tem que encerrar, gente. Aqui está o grande desafio, é que nós tentamos viver para nós mesmos. E isso é morte. Eu quero dizer para você, você acha que você é a melhor pessoa para descobrir o que vai fazer você feliz? Você acha que se você estabelecer certos projetos, certos objetivos que não envolvam Deus e a palavra de Deus e Cristo, você vai encontrar a felicidade? Não, isso não vai acontecer. Jesus, quem quiser ganhar a sua vida, perderá. E aí está a questão, tem muitas pessoas que acreditam nas mentiras da nossa época e correm atrás desses sonhos vazios. E depois que tudo termina, diz, o que loucura eu fiz. Eu devia ter vivido para Cristo. Mas o que significa então viver para Cristo? Porque veja o que ele diz aqui.
O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para quem? Para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está o sentido, aqui está a razão para nós, é vivermos para Cristo. Tem uma música antiga que eu ouvi em espanhol, de Dani Barrios, isso, o pessoal mais antigo sabe. Eles, viver para Cristo e morrer para o mundo. E não sei quantas vezes aquela música ficava passando, sabe aquelas músicas que ficam passando na cabeça da gente? Viver para Cristo e morrer para o mundo. Viver para Cristo e morrer para o mundo. Sabe quando você encontra a verdadeira vida? É quando você vive para Cristo. Quando o seu propósito é Ele. Não sei se você entende, não faça do seu propósito da vida outras coisas, querendo usar Cristo. E esse é o grande problema dessa pregação nessa época, é que as pessoas dizem, venha para Jesus, e você vai ter sucesso, prosperidade, saúde perfeita e essas coisas todas. Porque daí as pessoas estão usando Jesus para atingir os seus objetivos, e Jesus está dizendo, morra para essa vida, venha para mim. Viva para Cristo. E a pergunta é, como é que nós podemos viver para Cristo? E nós podemos saber, gente, quando nós compreendemos que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, e Ele nos amou até o fim, nós podemos também dizer, Senhor, o Teu amor me constrange. O Senhor pagou um alto preço, e agora eu quero viver para o Senhor. O que significa viver para Cristo? Em primeiro lugar, significa encontrar nele a verdadeira realização e felicidade. Para mim, o viver é Cristo. Eu quero perguntar para você, Jesus é a fonte da sua felicidade? Porque se você colocar a sua felicidade em outras fontes, você nunca vai chegar à perfeição da felicidade. Pelo contrário, vai haver uma decepção atrás das outras. Mas se você faz de Cristo a fonte da sua felicidade, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É dele que procede as fontes da graça, da presença e do amor de Deus. E uma boa notícia é que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, quando nós cremos nisso, nós vemos os outros problemas da vida numa perspectiva tão diferente. Sabe? Porque nós já estamos aguardando aquele dia em que nós vamos ver o Senhor. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é? É o quê? É lucro. Quem quer fazer esse negócio? Muita gente faz negócio aí. Quem quer fazer esse negócio? Eu já vi uma pessoa dizendo assim, olha, eu creio que eu vou para o céu, mas não agora. Nós não sabemos quando vai acontecer, gente, mas eu quero garantir para vocês que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E quando nós temos a certeza no nosso coração, nós podemos ter alegria. Sabe, hoje de manhã mesmo eu estava vendo, teve uma dessas jovens que perdeu a prova do Enem. E a repórter disse, por que você está tão tranquila? Não é? E daí ela soltou alguma coisa que parece que ela era crente. Não sei se você entende que quando Cristo é a razão da sua vida, as outras coisas, elas são tão pequenas. Porque Ele é a fonte. O que significa viver para Cristo? Significa conhecê-lo. O apóstolo Paulo diz, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Você deseja conhecer a Cristo? Conhecer aqui não significa estudar cristologia, isto é, a doutrina de Cristo, também é. Mas conhecer a Cristo significa experimentar um relacionamento vivo com Ele. Cristo é real na sua vida. Nos seus momentos de oração, você pode dizer que se você estender a sua mão, você vai tocar nas vestes do Senhor. Sabe, porque, depois de tudo, isso é cristianismo.
Eu quero dizer para você que se você consegue viver a semana toda sem separar um tempo para buscar o Senhor, ou meditar na sua palavra, meditar na grandeza de Cristo, possivelmente existe um problema muito grande aí, porque Cristo é a nossa fonte. Na verdade, eu posso dizer que se você não tem dedicado um tempo na presença do Senhor, pode ser que até agora você ainda não tenha experimentado a vida. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sabe o que é viver para Cristo? É você viver em função da sua missão. O que você vai dar para o Senhor como gratidão? A sua vida, os seus dons, os seus talentos. O apóstolo Paulo mesmo disse: em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo. Veja bem, para mim a vida não tem valor. Em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que o quê? Eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Esse é o sentido, gente. Porque se nós não cumprirmos o ministério que o Senhor nos deu, a nossa vida vai ser vazia. Deus estabeleceu uma carreira para nós e Ele quer que a gente chegue até o fim. E eu quero perguntar para você, qual é o ministério que você recebeu do Senhor Jesus? O que Deus quer fazer em sua vida e através de você? Porque depois de tudo, aí está o sentido. Para mim, o viver é Cristo. Sabe, quando nós fazemos isso, todos os nossos valores, nossas prioridades, todas as nossas decisões, escolhas, elas são moldadas por uma questão só: Cristo é o sentido da minha vida. E quando nós fazemos isso, nós vivemos uma outra dimensão do que significa conhecer o Senhor. O apóstolo Paulo disse: faço isso, tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante com Ele. Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar o quê? Uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E aqui está uma coisa meio sombria, que nós encontramos na palavra do apóstolo Paulo. É possível que no final das contas, a nossa vida seja reprovada. E aí está talvez a questão mais séria. Para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Vocês acreditam que nós estamos numa avaliação durante toda a nossa vida? E que vai haver um dia que nós vamos estar diante do trono de Cristo? E nós vamos prestar contas por tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Mas depois de tudo, o que é mais importante não é isso. É que a gente possa ouvir do Senhor aquelas palavras. E tantas vezes eu tenho dito aqui: você vai ouvir essas palavras? Fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você quer ouvir essas palavras? Sabe, Jesus olhar nos seus olhos, dizer: entre para o reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Esta é a nossa esperança. Que nós possamos viver de tal forma que a nossa vida encontre a verdadeira felicidade na presença de Jesus. Na prática, isso significa que você deve separar mais tempo para buscar o Senhor. Fé não é concordância com algumas doutrinas somente. Fé é uma confiança cultivada num relacionamento vivo com o Senhor. Busque a presença de Deus. Até que as águas vivas estejam fluindo de tal forma que você possa dizer: obrigado porque o Senhor mata a sede da minha alma. O Senhor é o meu pastor. Ele me faz beber das águas tranquilas de descanso.